Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos em mais um abençoado culto de doutrina para aprender a mais uma das parábolas bíblicas. Nós estamos estudando as parábolas de Cristo e hoje nós iremos estudar acerca da parábola da figueira estéril, ou seja, a parábola da história da figueira que não tinha frutos. Quando eu fui ler esta parábola, inclusive me lembrei que nós estudamos nos milagres de Jesus, nós estudamos o milagre da figueira que não tinha fruto e Jesus secou. Eu até quando li, lembrei, eu já dei essa doutrina. Não, lá era um milagre, lá aconteceu mesmo. Lá ele de fato amaldiçoou a figueira. Aqui é uma outra coisa, que é uma história, que é a parábola. E a história dessa parábola, os irmãos sabem que a parábola ela é uma história fictícia, ou seja, uma ilustração. Jesus está contando uma história. E Jesus conta a história de um homem que tinha uma vinha. Os irmãos sabem que vinha é uma plantação de uvas, é um terreno dedicado onde planta-se muitas videiras, vide, plantação de uva. E no meio das plantações de uva havia uma planta diferente, uma planta mais alta, uma planta em destaque, e é uma figueira. Enquanto a vinha de videira da uva, a figueira ela dá figo, ou seja, é uma única figueira, é uma única planta no meio de muitas outras plantas iguais. Vou repetir, aquele terreno é um terreno dedicado para o cultivo de uvas. Só que o homem, o dono da terra, sabendo que a plantação ali era de uva, ele resolveu plantar uma planta diferente. Para degustar de figos, ele plantou uma figueira, uma planta diferente no meio do plantio. Ele plantou lá no propósito de desfrutar, saborear, degustar uma planta, uma fruta diferente, um figo. Quando ele plantou, o pensamento dele é: quando chegar na época do figo, eu vou lá e pego este fruto e desfruto, degusto. Ele já plantou, pensando em um dia poder degustar do fruto da figueira. Só que chega o tempo, chega o ano dele comer figo, e ele vai até a figueira e não tem figo. No outro ano, no ano seguinte, ele vai lá na tentativa de tomar nem que seja um fruto sequer, e também não tem fruto. Vem o terceiro ano, ele vai de novo na mesma figueira, enquanto todas as videiras estão dando uvas, a figueira, pelo terceiro ano, não tem figos, e ele está decepcionado com aquela planta. Ele está decepcionado porque as suas expectativas não foram alcançadas. Inclusive já é o terceiro ano em que ele vai lá e não come um fruto sequer. Então ele chama o seu funcionário, ele chama o vinhateiro, que é a pessoa que trabalhava na vinha, chama o vinhateiro e diz o seguinte: olha, já fazem 3 anos que eu venho aqui em busca de um fruto sequer e não encontro. Faça o seguinte: pegue um machado e corte essa planta por 2 razões. Primeiro, ela não oferece fruto.
E segundo, ela está ocupando este lugar com a inutilidade, ou seja, além de não dar fruto, está ocupando o lugar de uma planta que poderia estar dando fruto. Então tira essa aí, que nós vamos plantar no lugar dela uma planta que dê fruto. E aí o vinhateiro, que provavelmente foi a pessoa que plantou aquela figueira, que viu aquela figueira brotar, que viu aquela planta quando ela saiu os primeiros galhos, o vinhateiro, agindo de misericórdia e de compaixão da planta, intercede ao favor dela. O vinhateiro diz assim: não, meu senhor, vamos cortar ela agora não. Dê uma oportunidade, eu vou fazer duas coisas. Eu vou cavar ao redor dela, eu vou escavacar aqui o chão, até encontrar raiz, e eu vou colocar esterco, eu vou colocar adubo, eu vou adubar esta planta. E aí, quando for no próximo ano, o senhor vem aqui. E quando o senhor vier aqui, se a planta tiver fruto, pois bem, deu certo. Mas, se a planta não tiver fruto daqui a um ano, o senhor pode dar esse último ato de misericórdia? O senhor pode dar mais um ano de chance a essa planta? Porque se o senhor der, o senhor vem no próximo ano. Se tiver fruto, tudo bem. Mas aí, se não tiver fruto, se depois que eu tiver escavacado ao redor, depois de eu colocar adubo, se o senhor confiar mais uma chance a ela, e ela não tiver fruto, aí o senhor cumpre com o seu objetivo. Aí não tem jeito. O senhor pode tacar o machado na raiz e mandar derrubá-la. Pois bem, a parábola termina aqui. A parábola não diz o que é que vai acontecer daqui a um ano. Esta parábola, ela é uma resposta que Jesus está dando aos judeus, principalmente os da Judéia. Porque os judeus, eles, no começo aqui da parábola, no primeiro versículo, eu acho que a gente poderia até ler para entender aqui o contexto. O versículo 1 do capítulo 13 diz assim, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios. Que é isso aqui, pastor? Ora, irmãos, alguns anos antes deste acontecimento, desta parábola, um grupo de galileus veio a Jerusalém e eles morrem por ordem de Pilatos. E Pilatos pega o sangue daqueles galileus e junta para um culto pagão, para um sacrifício pagão. E aí os judeus da Judéia menosprezam os galileus e diz assim: aqueles galileus são indignos e por isso que eles morreram indignamente. No versículo 2, Jesus responde a eles dizendo: pois bem, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Ou seja, vocês estão dizendo que esses galileus morreram tragicamente porque eram pecadores e porque eram da Galileia? Versículo 3: não vos digo antes que se vós não se arrependerdes, todos de igual modo, igualmente perecereis. Jesus está dizendo, vocês estão dizendo que os galileus morreram tragicamente porque são mais pecadores do que vocês, pois eu digo que vocês são igual a eles. Se vocês não se arrependerem, vocês são iguaizinho a eles.
Olha o 4. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Porque lá em Siloé, também na Judéia, caiu uma torre sobre os judeus. E aí Jesus está dizendo: tragédias aconteceu com os galileus e tragédia aconteceu com os judeus, os da Judéia e os da Galileia, porque todos são pecadores, e são pecadores porque não apresentam arrependimento. A parábola que Jesus vai contar, o contexto é acerca do arrependimento. O que Jesus está dizendo é que você pode ser da Galileia ou da Judéia. Se o teu coração não for dado ao arrependimento, que é o fruto verdadeiro, que é o fruto que Ele espera de nós, se nós não houver arrependimento, não importa se você é do ministério ou se você é do conjunto, se você não tem arrependimento, não importa se você é diácono ou se você é presbítero, se você não demonstra arrependimento, não importa se você é uma senhora ou se você é um jovem, se nós não apresentarmos arrependimento, não importa se você é membro ou congregado, o que Deus procura em nós é o fruto que permanece, é o fruto do arrependimento. E Cristo quer dizer aos judeus que a nação de Israel era uma nação diferente, que Deus investiu nela, que Deus deu a chamada para ela, na intenção de que Israel fosse a nação do arrependimento. Mas Israel não se arrependeu, e tudo que Cristo esperava naquela nação é que ela apresentasse o arrependimento. Pois bem, para trazer esta resposta, ele conta esta parábola. Vamos ler a parábola de novo, todos juntos, a partir do 6. Todos juntos, eu vou contar 1, 2 e os irmãos leem. Vamos lá. 1, 2. Dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. Eu já falei na introdução que a história que Jesus está contando é a história de uma vinha, ou seja, todas as plantações de uva, e havia uma árvore diferente, uma árvore em destaque, que é o símbolo perfeito da nação de Israel. Quando Cristo quer, na Bíblia, falar sobre Israel, ele usa a analogia da figueira ou da oliveira. O que Cristo está dizendo é que a nação de Israel era uma nação que Deus havia levantado em destaque. Todas as outras nações eram vinheiras, mas Israel era uma figueira, era uma nação diferente, era uma nação de destaque. Mas embora Deus houvesse escolhido aquela nação, na intenção de que ela fosse exemplo para as demais, ela não se comportou como Deus esperava. E é importante dizer isto, por quê, pastor? Porque no Antigo Testamento, Israel era nação santa, mas no Novo Testamento, a nação peculiar de Deus tornou-se a igreja. Vou repetir: hoje, na vinha do Senhor, a árvore que se destaca, a árvore mais vistosa, a árvore que é diferente das demais, é a igreja de Cristo Jesus. Quem é a igreja?
A igreja é esta planta diferente. Quem é a igreja? A igreja é o povo que está em destaque. É o povo que toda a população está olhando. O mundo olha para nós. A comunidade de Andresa, não se engane, elas dioturnamente olham para nós. Por quê? Porque nós somos o povo chamado por Deus. É tanto que todo mundo pode errar, cair e se sujar. Mas se for um crente, no outro dia na Rádio Peão, não se fala outra coisa. Tu soube? A irmã fulana, e é porque é crente. Tu está sabendo de quê? O irmão Beltrano, e é porque é crente. Por que nós somos vistos diferente nesta comunidade? Nós somos vistos diferente porque Deus nos plantou para ser uma figueira no meio da vinde. E quem não é diferente entre os demais, olha para cá, quem não é diferente entre os demais, não é de Deus, porque o povo de Deus é para demonstrar diferença entre os demais. Jovens, lá na sala de aula que vocês trabalham, que vocês estudam, vocês devem se lembrar que vocês são uma árvore diferente. Irmãos, lá naquela calçada, lá naquele trabalho, lá naquela faculdade, lá onde se aglomera aquele povo, lá no posto de saúde, no dia que tem médico, onde se reúne um grupo de pessoas, os irmãos têm que estar vigiando. Por quê? Porque vocês são árvores diferentes. Cristo nos fez povo diferente e espera desfrutar do nosso testemunho entre os povos. Cristo espera desfrutar do teu testemunho. Vou repetir para você entender. Cristo investiu em você, Cristo lhe plantou onde você está plantado, Cristo depositou em você na esperança de desfrutar do seu testemunho. Por quê? Os frutos que Cristo recebe de nós é os frutos de glória. Como assim, pastor? Quando o crente faz o que é certo, o nome de Deus é glorificado. Quando o crente faz o que a Bíblia manda, o nome de Cristo é glorificado. Porque quando a gente peca, o nome do Senhor é escarnecido. Mas quando o crente faz o que é certo, o nome do Senhor é glorificado. Por quê, pastor? Porque nós somos a planta diferente que Cristo plantou nesta terra. Nós somos a figueira que Ele plantou. Mas o texto continua. Olha aí, irmãos. Plantando uma figueira na vinha, foi procurar nela fruto. Ou seja, quando chegou o tempo, não tem aquele tempo da fruta, não tem, irmãos? Tem gente que está ansioso pela chegada do caju para chupar um caju. Eu não sei os irmãos, mas eu estou. Tá não, irmão Mundinho? Eu já estou contando os dias. Quando chega o tempo da manga, ele fica pensando na manga, né? Lembra que o pastor estava ansiosozinho para comer feijão maduro? Eita, que ansiedade era aquela. Isso até não foi nada de disso. Ou ansiedade para comer feijão. Eu ia viajar para a Argentina e eu orei: Jesus, eu queria comer feijão maduro antes de viajar para a Argentina. Aí fui ali no Rio, no dia da viagem. Aí a irmã Fátima estava com feijãozinho maduro para o pastor. Oh, glória. Assim, irmãos, olha para cá. Assim está o dono desta figueira. Ele acordou com um dia com vontade: vou já comer um figo. Mas chegou lá, não tinha. Ele só vai esperar para o próximo ano. Esperou um ano. Agora eu vou comer um figo. Chegou lá e não tinha.
Vou esperar mais um ano, terceiro ano. Ele foi procurar frutos na planta em que ele tinha plantado. Perceba que esta é uma parábola espiritual. Deus tem investido em nós. E eu quero que os irmãos saibam que quando Deus nos abençoa, Ele não nos abençoa visando só a nós próprios. Quando Cristo te abençoa, Ele te abençoa visando fazer com que o reino dele seja glorificado. Quando Cristo investe em nós, Ele investe para que demos frutos, não frutos para nós mesmos, mas frutos para o seu reino. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que sejamos testemunhos vivos da sua glória nesta terra. É bom a gente frisar isso nessa doutrina. Escute, o negócio vai arrochar. É bom a gente frisar isso nessa doutrina, porque tem alguns novos convertidos e tem uns velhos na fé também que precisa lembrar desse detalhe, que Cristo nos chamou, mas não nos chamou só para esquentar banco de igreja. Cristo nos chamou, mas não nos chamou só para assistir culto, não. Cristo nos tirou do mundo, do lamaçal de pecado, limpou o nosso nome, nos deu dignidade, nos assentou em meio aos príncipes, nos fez cidadãos do céu. Não fez só para nos alegrar, não. Ele fez isso para que o seu reino fosse glorificado e para Ele te usar para a glória do nome bendito dEle. Vou repetir. Quem aqui tem sido abençoado por Deus? Quem tem sido abençoado? Pois Deus lhe abençoou, não foi visando só o seu umbigo. Deus te abençoou, foi para que você se tornasse um obreiro, um servo e uma serva da sua obra. E o nosso Deus é esse Deus que cotidianamente está procurando fruto. Todos os dias, todos os anos, Ele procura para saber o que é que tu está rendendo para a obra dEle, para saber se tu já evangelizou alguém, para saber se tu já falou do amor de Cristo para alguém, para saber se tu já ganhou uma alma para Jesus. Eita Jesus! Eita Jesus! Você é uma figueira, você é uma figueira que Cristo plantou e Ele espera frutos de você. Ele quer que você faça alguma coisa para a obra dEle. Ele quer que você renda alguma coisa para a obra do reino dEle. Que frutos? Frutos que permaneçam, frutos de arrependimento. Ele quer que você se torne um obreiro eficaz, uma mulher que Ele possa usar para a glória do nome eterno de Cristo Jesus. O problema, final do versículo, ele foi procurar e não achou. Digamos que, e não é exagero, eu não firo a hermenêutica ao dizer que a igreja é a vinha do Cordeiro. Todos nós somos uma planta. E já pensou, irmãos, se hoje for o dia em que o dono da vinha quiser visitar suas plantas para procurar os nossos frutos? Imagina hoje o Senhor visitando o irmão Max, cadê os teus frutos? O Senhor visitando o irmão Edinaldo, diz: Edinaldo, cadê os teus frutos? Mundinho, cadê os teus frutos? Jaime, cadê os teus frutos? Imagina se hoje, o culto de hoje fosse o culto da prestação de conta. E a pergunta é: onde estão os teus frutos? O que é que tu está fazendo para Jesus?
Pastor, eu não estou fazendo nada, eu nem sabia que era para fazer. Pois ainda bem que você veio para esse culto de doutrina, porque Deus espera frutos da sua figueira. Vixe, pastor, tem um hino da harpa, não tem? Posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor. Tem ou não tem assim, irmão? Tem. Posso, tendo as mãos vazias. Eita Jesus, vamos para frente. Vamos para frente. Eu anotei aqui uma coisa que eu li, eu gostei, que diz que esta palavra, ela refere-se a todos os cristãos que desfrutam os privilégios do Evangelho e, no entanto, não fazem absolutamente nada para honrar a Deus e nem responder ao propósito dos privilégios que lhe foram pedidos. Vamos para o 7, versículo 7. No 2, o forte da mensagem é aqui. 1, 2. Espera aí, irmãos. Eu acho que os irmãos ficaram tão preocupados que até para ler está difícil, né, irmão? Vamos lá de novo, no 2. 1, 2. E disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda terreno de. Olha, irmãos, escute. Lá no livro de Levítico, diz o seguinte, lá tem a lei sobre as plantas. Diz que os 3 primeiros anos, os frutos não podiam ser colhidos. Plantou um cajueiro, digamos, os 3 primeiros anos não podia colher. A fruta deveria cair no chão, e a chuva faria com que aquela fruta se transformasse em adubo para a própria planta. Então, nos 3 primeiros anos, não podia colher. Lembrando que naquela época, não tem os adubos químicos que tem hoje. Hoje você vai plantar. Aliás, hoje o cajueiro já vem precoce, já vem trabalhado, né? Já está na semente. Mas tem que adubar, tem que... colocar? Pulverizar. Naquela época não tinha nada disso. Então a Bíblia diz como é que deveria ser. A Bíblia diz que os 3 primeiros anos, o fruto cairia no chão, apodreceria no chão, e a chuva levaria para a raiz, para fortalecer a raiz. Os 3 primeiros anos não colhia. No 4º ano, aí poderia se colher, mas também não podia comer do fruto. No 4º ano, todo fruto era primícia, era entregue a Deus. No 4º ano, toda a colheita era dedicada ao Senhor. No 5º ano, aí sim, no 5º ano, ele poderia ir lá desfrutar do seu fruto. É o que está acontecendo aqui. Já se passaram os 3 anos em que ela deveria ter colocado fruto para ela mesma e nada. Já passou o 4º ano em que ela deveria ter dado fruto para Deus e nada. E agora o homem está procurando fruto para ele. Que árvore é esta? Primeiro, esta árvore é uma árvore que não gera crescimento nem para ela. Vou repetir, olha para mim. Esta árvore não gera crescimento nem para ela, não dá crescimento nem para Deus, e não dá crescimento nem para o outro. Porque o crescimento deve obedecer essa ordem. Primeiro, o crescimento deve nos fortalecer, e o nosso crescimento deve abençoar a obra de Deus. E depois, o crescimento em nós deve abençoar o próximo. O problema desta figueira é que ela não cresceu nem para ela mesma. Eita Jesus! Pastor Antônio José dizia que tem crente
que entra ano e sai ano, e ele não cresce da altura do gilete. Ele é aquele mesmo crente raquístico. Ele é aquele mesmo crente de sempre. Ele não cresceu nem para ele. Ele ainda está pedindo oração por ele aos outros, porque ele não consegue orar por ele. Não tem uns irmãos que vivem de carona, né? Irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Irmão, porque tu mesmo não ora por tu? Eles não, que eu estou fraquinho. Tem aqueles que é bem fraquinho. Ele não tem fortaleza nem para ele. Essa figueira aqui, ele não deu fruto nem para a sua própria raiz. Quantos anos está na igreja e não tem raiz firme? Eu disse na doutrina passada, o pastor não pode arrochar muito, porque se arrochar muito ele não vem mais, ele cai fora. Por quê? Mas está um bocado de tempo aqui. Está um bocado de tempo aqui. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Olha o versículo. Olha o versículo. Diz que ele vai, procura e não encontra. E agora chega a parte pesada da parábola, porque o próprio Deus, e ele não tem fruto, pois corta, tira da frente, sai do meio, arranca. Irmão, essa doutrina nem é fácil de pregar e nem é fácil de ouvir. Eu já saí de casa sabendo que os glória a Deus hoje ia ser bem pouquinho. Por quê? Porque tem crentes, é porque não é minha, a vinha é do Senhor. E quem está dizendo é Deus. Tem uns crentes, olha meu Deus, como é pesado, não sei nem se eu digo. Tem uns crentes que já era para ter sido cortado. Aleluia! E tem uns que Jeová cortou, e a gente não sabe por que é. Jesus, me cobre com teu sangue, meu Pai. Pastor, fulano não está mais aqui. Nós fomos lá, nós insistimos. É porque compete a nós mesmos ir insistir, ligar. Mas tem uns que foi o próprio Deus que tirou da frente. Por quê? Porque estava aqui e estava com sem vergonhice, com pecado oculto, fazendo as coisas erradas. Aí Jeová tacou o machado. Nunca se converteu. Nunca se converteu. O que é, pastor? Mas ele já tinha tantos anos de crente, já tinha se batizado, já dava o dízimo, já ia evangelizar, já ia isso e aquilo, mas não era crente. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. João disse: saíram de nós porque não era de nós. Não sou eu que estou dizendo, irmão. Eu gosto daqui porque aqui tem um data show. Aí bota logo ali para todo mundo ver, ó. Procurou uma árvore e não achou. Aí ele disse para o vinhadeiro: corte, tira daí, tira o cargo, tira da função. Para quê? Para mim trabalhar na vida dele. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? Gente que sentava aqui conosco, viu anos de fé, tomando Santa Ceia, mas o coração ainda era amargurado. E se você é essa pessoa, é bom você se aprumar diante de Deus, porque o machado de Deus já nas raízes. Quem é de Deus permanece. Quem é de Deus permanece. Eita Jesus. Tem uns que você não pode olhar torto. Tem uns que se não falar, eu não vou mais para essa igreja por causa disso e daquilo. Está faltando raiz. Mas quantos creem que Deus vai nos fortalecer? Aí, irmão, o problema é dois: não gera fruto. Olha o que o dono do terreno está dizendo. Fala, meu Deus, essa doutrina, irmão. Eu acho que na próxima quarta os irmãos não vêm mais não, depois dessa. Pergunta o crente do teu lado, assim: irmão, depois dessa tu ainda vem? Como é? Na outra era apanhada.
Eita Jesus, na doutrina passada era chicote, como a mulher está dizendo, e a doutrina de hoje é machado. Tá aí, irmão. Qual o problema? Primeiro, porque não gera fruto. Cristo, Deus usando Jeremias, disse assim: Jeremias, eu trabalhei de balde, eu trabalhei em vão, porque eu plantei uma vinha e eu queria tomar um copo, uma taça de suco, e nem uma taçazinha de suco vocês me deram. Ou seja, Jesus te tirou lá do mundo, Jesus te salvou, Jesus te sarou, Jesus perdoou os teus pecados, e tudo que Ele queria era que você fosse uma mulher de oração, e tudo que Ele queria era que você fosse temente a Deus, e tudo que Ele queria era mas nem o que Ele esperava você deu. Primeiro problema, não atendeu às expectativas dos céus. Sabia que os céus têm expectativa em relação a nós? Os céus têm. Quando Deus me trouxe para cá, para Andresa, Deus tinha um projeto em mente. Tinha ou não tinha? Ele disse assim: eu vou levar meu servo para lá, que eu vou fazer assim, 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 assim. Quando Deus lhe trouxe para ser crente, Deus trouxe você para ser crente, já sei, eu quero salvar aquela rua todinha, vou salvar fulana, porque a partir de fulana, aí eu posso salvar o resto. Você sabia que Deus tinha expectativa ao teu respeito? O problema dessa figueira é que nem o que o pai esperava ela fez. Segundo problema, ocupou lugar com a inutilidade. Está escrito aí, ó. Aleluia. Porque ocupa a terra inutilmente. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É a gente que não faz e está ocupando lugar para quem quer fazer. Eita Jesus, pastor, pois está aí que eu vou entregar o meu cargo para outro fazer. Vai perder tua bênção, vai perder a salvação, vai perder. Quer dizer que tu quer entrar no machado de Deus? Eita Jesus, tem alguém entendendo o que é que Deus está dizendo aqui? Eita glória a Jesus. O problema desta figueira é porque ela nem está dando fruto e está ocupando o lugar do outro. Deus me livre de ser empecilho para o agir de Deus. Aleluia. Deus me livre de outro no meu lugar. Deus me livre de chegar nesta igreja, sentado ali, e ver outro pastor sentado na cadeira e dizer assim: olha aí, o pastor dessa igreja era eu. Aí eu não fiz do jeito que Jeová pediu, Jeová tirou e botou outro no meu lugar. Porque tem gente, eu vou dizer porque Jeová está mandando, tem gente que está vendo outro no seu lugar, e a culpa é sua. Porque quando você não fazia com o coração aberto. Você pensava que você era o tal, você pensava que era insubstituível, aí Jeová te tirou e botou outro. Se eu fosse mal educado, eu ia terminar de dizer o que eu estou com vontade de dizer. Eu vou dizer: Jeová botou outro para fazer teu serviço, aí tu fica vendo só para passar assim nas tuas. Fosse minha mãe aqui pregando, ela ia dizendo: vou passar nas suas ventas. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Meus irmãos, eu não prego essa palavra com alegria. Eu prego essa palavra, eu queria estar pregando aqui, era vitória, chave de carro, casa própria. Eu queria estar aqui uma mensagem triunfante. É porque eu tenho que obedecer o dono da vinha. E o dono da vinha é tão zeloso contigo, que ele quer que tu aumente os teus frutos, para que tu não se aproxime dele com as mãos vazias. Corta, vinheiro, corta, para que não plantar outra nesse lugar. Eita Jesus, quem está entendendo o que Deus está dizendo? É umas coisas que eu quero dizer porque eu não tenho coragem. Mas vamos para frente, versículo 8. E eu vou arraigar. No 2, vamos lá.
2. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor e a estenda. Vamos lá, irmãos. Vamos pensar o que foi que nós já aprendemos hoje. Já aprendemos hoje que Deus nos tirou lá de fora, Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou do mundo, nos trouxe para cá, e Deus quer receber alguma coisa em troca. Quem já entendeu que Jeová quer um frutozinho nosso? Ele quer o nosso glória a Deus. Ele quer a nossa aleluia. Ele vai lhe abençoar financeiramente, porque a obra dele precisa do dízimo, da oferta. Os irmãos sabiam que essa energia que a gente paga, que todo mês chega energia, que a gente dá uma oferta para quem zela a igreja. Os irmãos sabem que tudo isso aqui é pago, todas essas cadeiras custou dinheiro, e Jeová vai pegar dinheiro para pagar as contas da casa dele aonde? Lá no mundo, é lá no mundo. Jeová diz assim: eu vou abençoar os crentes. Se eu abençoar os crentes vão dar a parte que compete a mim, e não vai faltar mantimento na minha obra. Aí você estava lá desempregado, doente, devendo na bodega. Aí Jeová resolveu te abençoar, te deu emprego, te deu dignidade, deu prosperidade. Tu cresceu lá onde tu trabalha, tu até promovido foi. Deus te abençoando, para quê? Porque Ele estava visando que tu seria bênção para a obra dEle. Deus nos abençoa, mas Deus quer um retorno para o seu reino. Eu estou inventando, irmão Mundinho, ou está nas escrituras? Mamãe, eu estou inventando ou está nas escrituras? Está nas escrituras aí, os irmãos estão vendo. Pois bem, só que quando o dono vem e não encontra, ele diz: vamos cortar. Bata no ombro da pessoa que está do seu lado e diga assim: cuidado, porque Jeová manda cortar. Jeová manda cortar, manda tirar do cargo, viu? Tira do cargo e bota outro. Jeová sabe fazer isso. Tu vai querer desfrutar do que Deus tem para ti? Tu quer desfrutar das promessas de Deus? Ou quer ver outro desfrutando o que Deus preparou para ti? Aí, irmão, ele dá uma ordem: corta! Aí o funcionário, o vinhateiro, irmãos, esse vinhateiro vai interceder. Sabe quem é esse vinhateiro aqui na parábola? É o amado Espírito Santo. O Espírito Santo é quem intercede por nós. Porque o vinhateiro olhou para o dono do terreno e disse assim: calma, não desiste dele ainda não. Me dá um prazozinho, eu tenho uma ideia para colocar em prática. Você pode levantar a mão para o céu e dar um glória ao Espírito Santo? Porque pelo homem você já teria sido cortado. Pelo homem você já tinha sido excluído. Que é por lá chegando e diz assim: pastor, o senhor vai permitir? Agora, pastor, é para excluir. Não, pastor, agora, de novo. Aí já é safadeza, pastor. Se eu fosse o senhor, não aceitava mais. Tem uns que por ele, tem uns que já está com o machado na mão. Corta, pastor. Irmão, não posso cortar. Sabe por quê? Por causa do vinhateiro. Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo tem misericórdia. O Espírito Santo intercede por nós, às vezes até com gemidos inexprimíveis. Viu? A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Eu quero dizer que se não fosse a misericórdia de Deus, eu não seria pastor dessa igreja. Se não fosse a misericórdia de Deus, os senhores não estariam sentados aqui em cima. Se não fosse a misericórdia de Deus, vocês não seriam levitas da casa do Senhor. Alexandra, se não fosse a misericórdia de Deus, você não estava sentado aí não. Irmã, se não fosse a misericórdia de Deus, tu não estava nesse conjunto. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. É o Espírito Santo. Agora, irmão, ninguém pode brincar com o Espírito Santo não, viu? Porque o Espírito Santo, ele se apaga e ele se extingue e ele se entristece. Sim ou não?
Sim. É por isso que ele pede um prazo só de um ano. Ele disse, me dê um ano. Para quê? Eu tenho uma ideia. Aí sabe qual é a ideia do Espírito Santo? Ele disse, eu vou cavar um buraco ao redor dele. Eu vou procurar a raiz dele. Sabe por quê, irmão? Porque quando não tem fruto nas galhas, o problema não é na galha, o problema é na raiz. Eita Jesus! Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo? Às vezes as galhas estão até perfeitas, às vezes tem folhas, mas a raiz está comprometida, a raiz está fraca. Vou dizer, tem crente que não dá fruto porque a raiz está fraca, não teve discipulado, não fortaleceu na raiz, não tem experiência com Deus, não aguenta uma canelada no joelho. Eita glória! Não tem raiz. Quem não tem raiz não frutifica. Tem um hino que as irmãs cantam, né? Mas quem tem raiz suporta o que eu suportei. Ei, não é o que você é aqui na frente de todo mundo não, viu? As folhas é o que todo mundo vê, a raiz é o que está escondido, a raiz é o teu coração. A nossa mocidade cantou hoje, escondi a tua palavra no meu coração. Na igreja você aparece parecendo um crente, tem cara de crente, tem andar de crente, e todo mundo jura que tu é crente, mas a raiz do teu coração está contaminada. Aí sabe o que é que Jeová faz? Jeová diz assim, o Espírito Santo, né? Ele diz, espera aí que eu vou escavacar, porque eu vou tratar com uma raiz. Eu vou tratar com uma raiz. Deixa eu dizer uma coisa, o Senhor quer te fortalecer, não o que tu é na frente dos outros, mas o que tu é quando tu estás sozinho. Aí depois, escuta só, irmão, vou escavacar e vou colocar o quê? Colocar o quê? É a última palavra do versículo. Vou colocar o quê? Esterco. Naquela época não tem um adubo químico, né? Ou a gente não compra adubo químico, né? O esterco é de animal, é fezes. O esterco era o cocô dos animais. Mas todo mundo sabe o que é. É uma coisa desconfortável. O esterco é as fezes do animal, umas coisas desconfortáveis. É desconfortável, mas é o que dá nutriente para a planta. Era para você ter dado glória a Deus só com esse negócio, só para quem tivesse entendido, né? Tem coisa que nos causa desconforto, mas é exatamente essa luta, essa prova, essa dor que está fortalecendo a tua raiz. É exatamente o fato de você estar resistindo que Deus está te fortalecendo, e quando você menos esperar, vai brotar uns maturizinhos, e as pessoas vão olhar e vão dizer assim, olha, fulano já está ganhando alma para Jesus. Agora você tem que aguentar o processo que Deus está fazendo. Tem que deixar Jeová te adubar. Quem quer que Jeová adube? Eu vou dizer, irmãos, o melhor adubo para fortalecer o crente é a santa palavra de Deus. Não existe uma vitamina mais forte do que a santa palavra de Deus. Quando os irmãos, na próxima quarta-feira, quem ainda vem de novo para o culto de doutrina? Quem ainda vem, irmão? Eu tenho que perguntar, porque depois de uma palavra dessa, pois quarta-feira, quando vocês vierem para cá, e alguém perguntar assim, ó, vocês vão para onde? Aí você diz assim, eu vou ali botar um adubozinho na minha raiz. Eu vou ali adubar a minha raiz, porque a palavra de Deus é o verdadeiro adubo. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui essa noite? Vamos para o próximo versículo, para nós terminarmos a santa doutrina de hoje. Quem aprendeu alguma coisa aqui hoje, irmão? Vamos para o versículo de número 9, no 2. 1, 2. Se der fruto, ficarás, e se não, depois
Precisa explicar esse versículo, irmão? Precisa explicar? Vamos repetir comigo, vamos lá. Se der fruto, foi muito fraco. Diga assim: se der fruto, fica. Se não der, vai ser cortado. Agora pergunte para quem está do seu lado: diga assim, tu quer ficar ou quer ser cortado? Se der fruto, fica. Se der fruto, fica. Se der fruto, fica. Escuta, irmãos, Deus tem dado segunda chance para muitas pessoas, e muita gente tem desprezado a segunda chance que Deus está dando. Escute, irmãos, tem gente brincando com o juízo divino. Escute, irmão, tem gente brincando de ser crente. Escute, irmão, tem gente que não está valorizando as oportunidades que Deus está dando. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te perguntar: até quando tu vai ficar brincando de ser crente? O Senhor te trouxe aqui essa noite para te perguntar: até quando tu vai ficar pensando que engana alguém? Até quando tu vai ficar aqui só esquentando os bancos? Chegou a hora de você decolar. Chegou a hora do ministério de Deus desenrolar sobre a tua vida. Chegou a hora de você começar a exercer o ministério que Deus tem para ti. Chegou a hora de você viver as promessas que Deus elaborou desde sempre para a tua vida. Assim te diz o Senhor: eu quero te usar, eu estou aguardando. Para de desculpa. Eita Jesus, eu lembrei da irmã Nice agora. Eu digo assim: irmã Nice, vem cantar. Aí ela vem cantar: pregador de rosa, prega os espinhos também. Os irmãos querem só as rosas ou querem o espinho também? Pois o espinho é o final do versículo. O fim é o final do versículo. Senão, depois mandará cortar. O juízo de Deus é vindouro. Chega uma hora em que Jeová sacode a figueira, e quem tem firmado fica. Chega uma hora, a poder do sangue de Cristo Jesus, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. Te levanta, te fortalece, te anima, porque Deus não quer molar o machado na tua vida. Não brinque. Ó, irmãos, eu estou sentindo de revelação divina aqui, ó. Não brinque com a chance que Deus está te dando. Valorize a oportunidade. Se converta. Seja crente de verdade. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Eita glória! O vinheteiro, irmão Aguinaldo, ele diz assim: dê mais um ano, que eu vou trabalhar na vida desse crente. Faz quanto tempo que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida? Faz quanto tempo que o Espírito Santo tem insistido com você? Faz quanto tempo que o Espírito Santo tem refrisado as promessas? Faz quantos cultos que você vem para cá? Deus fala contigo em sonho, usa profeta, pregador de casa, pregador de fora, para dizer que você tem que se posicionar. E você nada. Você não reage. Você dedica. Ele diz assim: dê mais um ano que eu vou escavacar.
Jeová te trouxe essa doutrina só para te escavacar, não foi? Quem está sendo escavacado por Jeová hoje? Quem está sendo escavacado por Jeová hoje? Pois ele está te escavacando, é porque ele quer que o adubo desça. Ele quer que o adubo desça. Ele quer que o adubo desça. Pastor, e se não der certo? Deus vai me cortar. Eu acho interessante. É porque o vinhateiro diz assim: se daqui um ano não tiver fruto, tu manda outro cortar. É como se o vinhateiro diz assim: ó, tu pode contar comigo para tudo, mas eu não vou derrubar, eu não vou cortar. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Ele diz assim: mas manda outro. Irmãos, o juízo divino não vem pelas mãos de Deus. Às vezes é uma enfermidade que te incomoda. Às vezes é uma crise financeira que você atravessa. Às vezes são lutas que vêm para te derrubar. É Deus permitindo. Sabe por quê? Porque quando Ele esperou que você desse fruto, você não deu. Ele até te escavacou. Ele falou: eita glória. Quem ouviu a voz do Senhor aqui essa noite? Feche os seus olhos e vamos orar. Vou pedir ao presbítero Raimundo Cândido para nos levar a Deus em oração sobre essa palavra que nós acabamos de orar. Feche os seus olhos. Como é que estão as suas mãos? Se o Senhor viesse aqui hoje em busca de frutos, como estão os teus frutos? Vamos clamar pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Bendito e eterno Jesus, graça te damos pela tua palavra nesta noite, pela correção,